Bênção, né? Que bênção. Esse é o poder de Deus. Nós cremos que o poder de Deus é ilimitado, né? Pastor Bidoral, muito obrigado aí pela oportunidade da oração, conduzir e colocar aí cada pedido desse no altar do Senhor. Deus muito abençoe obrigado, você pastor. também, pastor. E abençoe todos nós e a programação nesta manhã, na sala 57. Que o Espírito Santo de Deus dirija cada parte desta programação. E estamos aí, né, pastor? Começamos hoje 10 dias, né? 10 dias aí para intensificar aí as nossas buscas, né? E a senhora White diz que a única forma de nós recebermos o batismo do Espírito Santo é através da oração insistente. Vamos insistir, gente, na oração para sermos abençoados, não é isso? Pastor Bidoral, aproveitando aqui, olha só, no nosso guia aqui, né, da revista dos 10 dias de oração, tem uma parte aqui que intitula Promessa Poderosa. Está na página 7, né? Promessa Poderosa. E aí, aí diz assim, ó, em verdade também lhe digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Peça-me e eu responderei aos seus pedidos. A promessa é feita com a condição de que a igreja ofereça orações conjuntas. E em resposta a essas orações, pode-se esperar um poder maior do que aquele que vem em resposta a uma oração particular. O poder dado será proporcional à unidade dos membros e seu amor por Deus e uns pelos outros. Olha que texto. Amém. Que maravilha, hein? Que bênção. Então, nós temos pérolas preciosas aqui nesses textos diariamente. Dá para a gente, assim, não somente desfrutar desses textos, mas dá para a gente ir preparando aí, né, algumas outros momentos aí também para a honra e glória de Deus, né, pastor Bidoral? Tudo bem, pastor. Algumas pessoas não têm a revista, onde eles podem encontrar o link ou alguma coisa assim, porque todos precisam ter essa revista. O que é que você me diz, meu pastor? Primeiro, ó, se é pessoal da igreja, a igreja tem um canal, né? A igreja adventista tem um canal, né? Que gera os materiais, eles são ali expostos naquele canal ali, você pode baixar. Se você não encontrar, é com o pastor e com a sua igreja, porque cada igreja, cada distrito recebeu uma quantidade. Então, agora, se não é da igreja adventista, você deve conhecer alguém da igreja adventista. Procura essa pessoa e essa pessoa vai saber também dirigir aí, dar essa direção aí, conseguir um material para você. Se não tiver na sua igreja, certamente no canal da Igreja Adventista Sétimo Dia, se você colocar, por exemplo, no Google, ó, Revistas 10 Dias de Oração 2022, vai aparecer já a dica lá do canal da igreja. Né, pastor Bidoral? Você tiver mais alguma dica, pastor Bidoral? Passa aí também. Essa informação, realmente, pastor. Se colocar no Google, você vai encontrar, certo? Coloca lá que você vai ver um canal e lá você vai poder baixar a revista para você. 10 dias de oração e 2022, tá bom? Deus abençoe vocês. Bom dia com alegria, amados pastores. Bom dia, Gabriel. Vou colocar no nosso grupo de administração para ser mandado via lista de transmissão, o material em PDF. Então, todo mundo que tem moderador vai poder estar recebendo do seu moderador também a revista. Esse é o Gabriel. Então, o Gabriel já agilizou aí. Esse menininho aí, rapaz, o bichinho é rápido, viu? Então, os moderadores vão estar recebendo em PDF e provavelmente vai chegar em você aí, porque todo mundo tem alguém aí que está sendo moderado, né? Todo mundo tem um moderador, então vai chegar aí. Muito bem, meninos. Obrigado, pastor Bidoral, pela dica aí. Nós vamos agora, amados, nós vamos ter aqui esse momento agora. Eu quero aqui
ter um tempinho com vocês. Quero falar aqui de um assunto que tenho certeza que você já... Nós estamos chegando um momento, e a ideia disso aqui é estimular você também para esse momento, tá? Nós estamos chegando um momento aí que é o impacto, né? Esperança, logo, logo. Não vamos gastar muito tempo aqui, mas a ideia dessa temática, eu vou usar um tema do livrinho, do Impacto Esperança do ano passado. Você vê que, como esses livrinhos, eles trazem pérolas preciosas, tá? Nós já estamos, ao longo do programa aqui, degustando aqui algumas partes da nossa meditação de hoje da revista, né? E você vê quanto material nós temos aí, quantas informações nós temos, quantas orientações, questões bíblicas que a igreja prepara. Então, a gente costuma dizer assim, olha, acesso todo mundo tem, não prepara quem não quer, não é, irmã Janete? Não se prepara quem não quer, não é? Porque tem muita coisa boa, né, Luane? Muita coisa bacana. Então, assim, e tudo assim, imagina, essas revistas estão aí, ó, a maioria das igrejas é de graça, você recebe de graça. O livrinho, né, também. Então, quer dizer, tem muito material, e esses materiais são excelentes, e eu quero aqui com você hoje trazer aqui algumas informações. Eu vou até compartilhar aqui, ó. Vou até compartilhar aqui com você, no primeiro momento. Qualquer coisa aí, o Gabriel me ajuda, porque eu vou ver aqui se vai... Acho que está aí, não está? Olha aí, você lembra, né? Você lembra desse livrinho aí, né? O livrinho não tem muito tempo, não. E ele tem um tema, que é o tema 3, que fala sobre vacina definitiva. Vocês sabem que o pastor McPhilly que escreveu esse livro, e ele escreveu lá no início da pandemia, e ele, assim, nos textos, você percebe assim que ele estava também nessa expectativa, vislumbrando essa questão da vacina, né? Não havia ainda nem começado a fazer a vacina, havia uma corrida pela vacina, e nesse livrinho ele trabalhava essa ideia, né? E ele fez uma aplicação muito bacana no capítulo 3 do livro, né? A Esperança Além da Crise, e eu acho que é muito oportuno uma temática, porque o mundo passa em crise. E quando nós falamos de mundo passa em crise, na verdade não é só a crise de pandemia, existem várias crises, né? Existe a crise, às vezes, no casamento, a crise na vida financeira, a crise no relacionamento interpessoal, às vezes até uma amizade, a crise na questão do trabalho, a crise na questão social, e o que dizer ainda da crise espiritual. Você acha que esse mundo está em crise espiritual, sim ou não? Sim ou não? Esse mundo está em várias crises, não é uma crise só, né, mas são várias crises que esse mundo enfrenta ao mesmo tempo, né? Então, nesse capítulo, né, ele aborda a ideia da pandemia, que agora é muito conhecido para nós, né? A expectativa dele, quando ele escreveu, era justamente da ideia da vacina. Hoje, a gente já está vendo aí a vacina, aí tem pessoas, né, a favor, tem pessoas contra, mas aqui a gente não entra nesse mérito, né? Fato é de que a vacina, ela hoje está em quantidade muito maior do que inicial, né? Agora, veja, essa vacina, o objetivo dela, o planejamento dela, era combater um vírus, né, que é o vírus da Covid-19, que já houve várias mutações. Mas vejam, amados, existe um vírus pior do que o Covid-19. Existe um vírus pior do que o Covid-19. Esse vírus é mortal, né? Olha, irmãos, você vê, Deus criou o ser humano para viver desta maneira aí. Deus não criou o ser humano para viver dessa maneira. Para você ter ideia, isso aqui é uma cena que acontece no centro de São Paulo, um lugar chamado Cracolândia, né? Acho que alguns já ouviram falar, né? Um lugar chamado Cracolândia.
o ser humano vive, de fato, numa situação que eu tenho certeza que quando Deus olha todos os dias, né, para os seres humanos nessas condições, Deus sofre demais. Não era a vontade de Deus que o ser humano vivesse, né, dessa maneira. Então, esse vírus, ele é um vírus mortal, e o pior, ele é aceitável, o vírus do pecado, ele é aceitável por muitos. Muitos gostam de conviver com esse vírus. Pastor eu quero levar Adevaldo, você... Desculpa interromper, meu líder. O seu slide não está projetado para todos nós na tela. Desculpa, não está? Está não, chefe. Teria como o senhor está projetar... fixado só no primeiro, não passando. Então deixa eu ver. Mais. Deixa eu tirar aqui e ver de novo, porque deixa eu compartilhar de novo aqui para eu ver. Só um minutinho. Vamos ver se vai agora. Vamos ver. Me dá o feedback aí, tá? Ó, eu vou passar para ver se vai. Agora sim. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Agora não está passando para mim. Está parado na imagem da Cracolândia, pastor. Exato. Eu vou fazer. Então eu vou fazer assim, ó. Não vai ter problema nenhum, não. Eu vou talvez, ó, fazer dessa maneira aqui, ó, para. Quer ver? Eu vou fazer dessa maneira aqui, porque eu estava aqui na Olha aqui, vou ver. Nessa aqui, né? Deixa eu ver. Terceiro slide. Ó, acho que eu vou passar assim mesmo, tá bom? Acho que dá para a gente ir seguindo, né, pastor Vidoral? Aí. Desculpa interromper. Direitinho. Tudo Aí bem. muda? Tá mudando? Tá mudando. Então, ele só não vai ter o efeitozinho que geralmente o slide tem, né? Mas eu acho que vai dar. Deixa eu tentar aqui novamente. Dá um F5 agora. Vamos ver. Tá? Não, pastor, tá mudando aí, não? Está. Não está mudando, pastor. Daquela forma que você fez, clicando no slide, talvez fosse melhor. Tá. Então, vou da forma mais comum ali. Tá? Então, nós vamos agora ler esses textos aí, tá bom? São 4 textos, né? Só para você ter uma ideia, no conteúdo bíblico, né? Salmo 51, verso 5. Tá? Olha lá, Salmo 51, verso 5. Esse texto aqui é um texto muitíssimo conhecido, amados. Aí ele diz assim, ó, 51, verso 5, olha o que diz, ó. Todos encontraram aí? Olha aí, ó, Salmo 51, verso 5 diz assim, ó, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, para você ver essa questão do pecado, né, a condição pecaminosa, o ser humano ele já nasce nesta condição. Jeremias 17:9, vamos lá em Jeremias 17:9. É só uma corrida de Bíblia aqui, para a gente dar base, né, são textos conhecidos, né, que fala justamente sobre essa ideia do pecado, do mal, né, como que ele faz parte, e nós precisamos repreender, né, o pecado na nossa vida, embora essa condição pecaminosa nós a teremos até a volta de Jesus, né? Até nós sermos transladados. Mas olha só, 17:9 diz assim, amados, olha, enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Tá vendo? Então, o salmista, ele diz que ele nasceu em iniquidade e pecado concebeu a mãe dele. O profeta Jeremias diz que o enganoso é o coração e incorrigível, algumas versões diz. Quem o conhecerá? Então a gente tem que desconfiar da gente mesmo. É por isso que nós precisamos da unção espiritual. E só tem a unção espiritual aqueles que buscam. Porque quem não busca, né, não pede, não vai receber. É por isso que diariamente nós precisamos nos levantar e buscar. Porque senão, se a gente deixar pela nossa própria natureza, não dá coisa boa. Não dá coisa boa, né?
Olha o que diz Isaías 53:6, olha lá. Você sabe que esse capítulo aqui é um capítulo famoso, né? É um capítulo que fala justamente sobre o ungido de Deus, né? Um capítulo que fala sobre o Cordeiro, nosso Salvador, e especialmente sobre a sua morte, o preço pago, o sofrimento que ele teve por nós. E Isaías 53:6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. E aí vem justamente a forma que a gente percebe que o pecado ofende, né? Quer dizer, tudo isso, todo o sofrimento de Cristo foi por conta do meu e do seu pecado, do nosso pecado, né? A malignidade do pecado. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos entender que esse vírus do pecado é um vírus mortal. E nós não precisamos viver dessa maneira. Nós precisamos buscar as alternativas que Deus nos dá. Quando a gente busca as alternativas que Deus nos dá e nos consagramos ao Senhor, Ele nos leva, assim, a caminhos seguros, a águas tranquilas, né? Ele nos dá paz. Mesmo em meio à tempestade, Ele nos dá essa paz. Imagina como nós estamos vivendo, né, nos últimos dias. Você sabia que ao longo desta pandemia, teve muita gente que desenvolveu depressão, teve muita gente que desenvolveu várias síndromes, vários problemas emocionais. A pandemia atual tem causado centenas e milhares de mortes. E as famílias, algumas têm estado traumatizadas, mas Deus vem nos dando a solução. Diz que esse mundo, ele vai passar. Eu preciso ter esperança nisso. O profeta João, ele teve uma visão, e na visão dele, ele diz assim, vi novo céu e nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, o cristão que vive sob os ditames da palavra de Deus, ele tem esperança. O nosso mundo não é este. O nosso mundo não é este. O nosso mundo é um mundo preparado, né, organizado por Deus, e o próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, há um mundo sendo preparado para nós, né, onde nós seremos livres, libertos desse vírus para todo sempre. Tá? Romanos, capítulo 7, verso 24, então diz assim, olha aqui o apóstolo falando aos Romanos, diz assim, olha, capítulo 7, verso 24, desventurado homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então veja, a necessidade, o desespero de Paulo, quando ele tem essa expressão, é óbvio que ele está também tratando da condição do homem, ali, da natureza, e aí ele vai dizer depois, né, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso sim eu faço. O problema de muitas pessoas, queridos, sabe o que é? É que está conformado com este mundo. Esse é o problema. E o pior, e intensificando mais esse problema, é que Deus nos chama a ser gigantes espirituais e muitas vezes nós nos contentamos em ser anões espirituais. Só para ter uma ideia, Pedro teve fé para sair do barco, mas não teve fé o suficiente para enfrentar a tempestade. Então, muitas vezes, a gente anda assim, oscilando, enquanto Deus nos chama a estar numa ascendência. Isso é possível no Senhor, em nós não, por causa dessa condição nossa. Em Deus é possível nós estarmos em constante crescimento, mas em nós não é possível. Avançando aqui na nossa temática, olha só, aqui o texto que eu acabei de dizer, né? Então aí está a cura, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí logo em seguida, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso
Senhor. Né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é que vai nos livrar? É Jesus. É Jesus. Por isso, eu acredito, né, que nós precisamos, sim, como diz a temática de hoje, dos nossos dias de oração, entrar urgente num processo de oração poderoso, consagração, se entregando a Deus, buscando a Deus. Se eu estou falando aqui para pessoas que entrou hoje na sala só por curiosidade, eu quero dizer para você, amado, independente de sala 57, ou que seja um outro grupo, outra maneira, a única questão é que você e eu, nós precisamos ter um hábito de buscar a Deus pela manhã, nos primeiros momentos, porque esse é o melhor momento, e o melhor momento precisa ser dado para o Senhor. Nós precisamos acostumar a colocar Deus em primeiro lugar em tudo em nossa vida. Em tudo, tudo. Tudo é tudo, né? Tudo é tudo, já está falando. Em tudo em nossa vida. E esse hábito aqui de levantar bem cedinho para podermos orar, estudar a palavra de Deus, compartilhar, né, da presença de Deus um com o outro aí, é muito bom. Você viu aqui o texto sagrado que nós lemos? Quando nós pedimos juntos, tá? Às vezes nós temos uma música de uma nota só, né? Pastor, será que não vai atrapalhar a sala 57, atrapalhar a comunhão individual com a pessoa? Quem falou que nós só temos que buscar individualmente? Se nós tivéssemos que buscar só individualmente, não precisava existir congregação, não precisava existir igreja. É óbvio que nós precisamos ter o nosso momento individual também com Deus. É aquele momento do abrir o coração, da sua particularidade. Mas o texto sagrado que nós lemos aqui, juntamente com o pastor Bidoral, logo depois da oração de intercessão, o texto sagrado diz, né, que Deus ele dá uma atenção especial àqueles que estão juntos, buscando junto, tendo o mesmo objetivo, na mesma busca. E graças a Deus por isso, né? Louva a Deus por isso. Amados, só para você aqui avançar no pensamento, tá bom? A Bíblia nos diz que Cristo carregou Ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. A cruz revela um amor que vai além da compreensão humana. Merecemos esse amor? Lógico que não, né? Lógico que nós não merecemos. Deus dá porque Ele nos ama. Ele ama incondicionalmente, Ele quer que a gente tenha esse amor também, o amor incondicional. Né? Ele preferiu a condenação, a culpa e a penalidade do pecado a perder eternamente qualquer um de seus filhos. Olha só, que coisa, né? Então, amados, a gente percebe como Deus trabalha. Deus trabalha sempre para o nosso bem. Sempre, sempre, sempre. E daí vem esse texto. Lembra que nós lemos esse texto de Isaías? Perdão. Esse texto nós não lemos ainda. Isaías 53, né, 5. Nós lemos outro versículo. Diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Nós lemos, acho que foi o 6. Satanás torturava com cruéis tentação o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Olha que coisa, amados. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte, ó, aquele indivíduo que não se entrega a Cristo, não se deixa ser levado pela graça de Deus e recebe essa intercessão, o sofrimento dele não será poupado. Ele vai sofrer a agressividade do pecado e do mal diante da sua perdição. Mas aqueles que se entregam ao Senhor, não. Cristo já sofreu. Cristo já sofreu. Então, Deus seja louvado por esse tamanho amor, essa misericórdia. Esse tamanho amor, essa misericórdia. Lá no livro de Mateus, tem mostrando algumas coisas interessantes, porque esse sacrifício que Jesus fez é tão grandioso, é tão contundente, que muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas acham que isso é conversa, é fábula. Muitas pessoas acham que isso é utopia, né? Mas há alguns pontos importantes
diante desse assunto que nos leva a acreditar, irmãos, que o preço do pecado foi pago sim. Você precisa acreditar nisso, que esse vírus mortal tem um fim, né? Mateus, o capítulo 27, se você quiser acompanhar, né, Mateus, o capítulo 27, e o verso 62 e 66 a 66, olha só o que diz. Diz assim, ó, Mateus capítulo 27, verso 62 a 66. Diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste, né, pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Está vendo? Então veja, Mateus, que escreve esse texto, registra aqui pelo Espírito Santo, ele era um cobrador de impostos. Primeiro ponto, né? Os escribas e fariseus estavam preocupados com o quê? Com a ressurreição de Cristo. Olha a preocupação deles. Quer dizer que eles conheciam todo esse processo. Pilatos ordenou que um destacamento de guardas romanos vigiasse a sepultura. Guarda essas informações. E uma grande pedra foi rolada para a entrada. E depois de tudo isso, um selo romano, né, foi colocado ali na entrada. Então, amados, aqui, ó, diante dessa verdade, olha só, um grande desafio para Roma, porque há uma grande questões que depois surgiria que alguém havia roubado, né, o corpo de Jesus, para dizer que essa vacina definitiva, esse antídoto contra o mal não existiu. Mas veja, irmãos, pare para pensar um pouquinho. Primeiro, onde estavam os discípulos nesse momento? Porque a preocupação deles era que os discípulos roubassem o corpo. Nós lemos ali. Onde estavam os discípulos? Os discípulos estavam escondidos. Os discípulos estavam com medo. E a primeira pergunta é: o que você acha que os discípulos teriam coragem de ir lá? De jeito nenhum, né? Pedro havia negado Jesus. Jesus, na verdade, ficou praticamente sozinho na cruz. Então, esse era o contexto de que prova de que, de fato, Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. Ninguém poderia fazer, né, com que aquela sepultura pudesse ser aberta. É óbvio que quando eu estou falando isso hoje, há tantos mil anos depois, né, há mais de 2000 anos, né, há tantas dezenas, centenas de anos depois, há mais de 2000 anos, é óbvio que nós precisamos ter fé, né, e é óbvio que só vai, de fato, acreditar de que o preço foi pago, de que os meus pecados são perdoados e que esse vírus mortal tem um fim, aquele que dedica fé no plano da ressurreição, aquele que dedica fé em Cristo, isso é verdade. Mas é óbvio que nós precisamos de alguns dados, né? João 20, versículo 1, né, ele fala ali, né, justamente da questão do primeiro dia, né, da ressurreição. E olha só, o verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Irmãos, uma outra informação: a pedra estava removida. Olha, essa pedra tinha, irmãos, 1,20 m por 1,50 m. Essa pedra pesava 2 toneladas. Só para você ter uma ideia. Essa pedra, irmão, não tinha como remover, simplesmente assim, ir lá alguns homens e remover essas pedras.
o túmulo era para não abrir mais. Então, são tantas informações que, além da nossa fé, as informações nos dão a certeza de que Deus é maravilhoso, de que Deus é extraordinário. Há um sepulcro, há uma pedra gigantesca que foi lançada fora dali, pelo milagre e a força de Deus. Esse pesquisador aqui, né? Esse pesquisador, ele não é adventista, tá? E ele, num texto dele, diz assim, ó, ele apresenta um argumento muito sólido ao afirmar: tantas medidas de segurança foram tomadas no julgamento, na crucifixão, no sepultamento, no fechamento e selamento do túmulo, bem como na guarda de sua sepultura, que fica difícil para os críticos defender seu posicionamento de que Cristo não ressuscitou dos mortos. Entendeu aí? Então, quer dizer, fica difícil até provar, né? Foram tantas coisas que prova que Jesus ressuscitou. Não tem como não dizer que ele não ressuscitou. E daí, irmãos, nós chegamos justamente nessa ideia aqui, ó. Olha, você percebe que vários discípulos, eles foram mártires, né? Vários discípulos foram mártires. Na verdade, dos discípulos, se eu não estiver equivocado, só João morreu de morte natural. Só João do Apocalipse. E a minha pergunta é o seguinte para você: alguém morre por uma mentira? Olha outra informação importante. Alguém morre por uma mentira? Você morreria por uma mentira, sabendo que é mentira? Imagina, se os discípulos tivessem, de fato, roubado o corpo de Cristo para mentir que Jesus era, eles morreriam? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, amados, nós temos informação de sobra, informações de sobra para dizer, né? Para dizer que Cristo ressuscitou. E, além disso, a Bíblia dá muitas testemunhas, né? Maria junto ao túmulo, as mulheres que haviam ido ungir Jesus, os 2 discípulos na estrada de Emaús, né? Jesus também apareceu aos 11 no cenáculo e apareceu para 500 fiéis que se reuniram na colina. Então, só para nós amadurecermos essa ideia da ressurreição, né, do preço que foi pago pelo nosso mestre, né, então, nós entendemos, amigos, que nós temos verdades transformadoras, né, verdades transformadoras. Depois das trevas, o sol sempre aparece, a noite vira dia. Há uma reviravolta estranha na história da ressurreição, né? Há uma reviravolta estranha, né? Mas benéfica, porque as pessoas achavam que havia acabado com Cristo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E Jesus, Deus, é perito em surpreender os seus. Você está preparado hoje para Deus te surpreender? Você está preparado hoje para as grandes bênçãos de Deus na sua vida? Essa confiança no Senhor, sem duvidar, vivendo sobre os ditames da palavra de Deus. João capítulo 20, verso 11, vou ler o verso 11, que diz assim, olha, 20, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus estava posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus:
Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Amém, irmãos? Irmãos, Deus é tremendo, né? Deus é poderoso. A ressurreição, ela é verdadeira. O preço desse mal já foi pago. Jesus sempre venceu a morte, sempre venceu a morte. Muitas pessoas hoje estão vivendo com medo, né? Medo da pandemia, medo disso, medo daquilo. Mas veja, irmãos, quantos momentos que a pior coisa que poderia acontecer na vida do ser humano, Jesus venceu. Jesus deu a viravolta, Jesus mudou a realidade. Lá na casa de Jairo, ressuscitou sua filha, né? No sepulcro de Lázaro, Jesus ressuscitou o próprio Lázaro. E no sepulcro do próprio Cristo, eu não sei qual é o grande milagre que você está precisando na sua vida. Eu sei o que eu estou precisando na minha, mas eu não sei o que você está precisando na sua vida. Nós podemos tirar 3 lições importantes. Primeiro, irmãos, alegre-se. Vamos hoje para um dia alegres e felizes, sabe por quê? Porque a ressurreição é um ato poderoso e divino. Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, ou melhor, se não, né? E como ele ressuscitou, mesmo que eu tenha que morrer neste mundo, eu também ressuscitarei. Você também ressuscitará. Essa é a grande garantia. O túmulo de Cristo está vazio. Sabe por quê? Porque ele está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Ele está lutando junto comigo e com você. Essa guerra é uma guerra espiritual, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o nosso grande comandante. Sabe, irmãos, a pior consequência do pecado é a morte. E Cristo venceu e a morte perdeu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse é o grande mestre, né? Ele está assentado aí na sua... Ele está assentado à destra de Deus, né? Ele está assentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele está torcendo pela minha e a sua vitória. Ele me chama todos os dias para que, pela fé, eu possa caminhar os caminhos que a palavra de Deus me ajuda. Salmo 119, versículo 105, diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mateus, capítulo 6, 33, diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amados, se você andar com Deus, você nunca vai se arrepender. Tenha fé nisso, tenha fé nisso. Não fica procurando shows, não, sabe? Mas se alimenta da palavra de Deus diariamente. Deus nos presenteia com várias mensagens. Eu vi aí ao longo dessa semana mensagens importantes, mensagens lindíssimas. Os pastores pregando, falando, cada um dentro do seu contexto, trazendo um assunto que gosta de falar. Deus usa as pessoas. E eu quero, nesse momento, dizer para você, nessas milhares de pessoas que estão nos ouvindo neste momento e outras que ouvirão depois, dizer para você que você tem hoje a vacina definitiva para o pecado. E essa vacina definitiva chama-se Jesus Cristo. Ele ressuscitou, ele vive e reina para todo sempre. E ele nos chama a ser um com ele. Ele nos chama a ser um com ele. E eu convido você nessa manhã, seja um com Cristo. Seja um com Cristo. Lá em João 17, ele nos chama. Ele ora por nós. Ele ora por nós. Eu quero orar por aqueles que aqueles que vierem a crer. Futuramente, ele coloca na questão do futuro também. Eu não sei qual é a luta, a sua luta.
Às vezes você está frequentando uma igreja e você talvez a sua fé está à beira do precipício. Talvez alguns aqui estejam pensando até desistir, devido às lutas, às batalhas enfrentadas, o desânimo. Parece que não dá trégua, né? Parece que o inimigo não dá trégua. Tem alguns que parece que é situação difícil em cima de situação difícil. Às vezes eu sento em algumas casas, fazendo algumas visitas, e os irmãos contam, pastor, olha, eu estou passando por isso, é questão de família, é questão de droga, e são irmãos que parece que não tem paz nunca. Mas eu quero assegurar para você, Cristo quer dar a paz nessa manhã, não a paz que o mundo dá, mas a paz que ele quer dar, é uma paz diferente. É só aquele que está ligado à videira verdadeira é que experimenta essa paz. É uma paz que não tem como explicar. É uma paz, só quem vive sabe como ela é. Só quem vive. E a solução para ter essa paz, você precisa ter fé. Você precisa confiar. Confiar naquele que venceu a morte. Naquele que venceu o inimigo. Naquele que venceu tudo neste mundo. E que hoje intercede por mim e por você. O nome dele é Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o mestre do mestre, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Que maravilha, amado, é o nosso Rei. Ele vai voltar em breve, ele prometeu. Possamos continuar firmes, independente das batalhas enfrentadas, porque a guerra já é ganha, a guerra já está ganha. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração. E eu queria que você, nesse momento da oração, quero pedir para você, nesse momento da oração, que você se concentre, se você, na sua realidade. E quem sabe você poderá orar aí mentalmente, juntamente com Deus, né? Orar aí sobre a sua vida, as suas lutas. Se você talvez está, Senhor, eu preciso de mais fé, eu preciso de mais firmeza, eu preciso, Senhor, ter essa convicção de que as piores coisas que poderiam acontecer, o Senhor já venceu por mim, agora são detalhes, eu preciso manter a minha fé, porque logo, logo o Senhor vai chegar e eu preciso estar firme nesse dia. Faça a sua oração mentalmente também, né? Vamos orar então, amados? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado porque o Senhor deu o seu Filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Pai querido, essa é a vacina definitiva contra o pecado. O pior vírus que a humanidade já enfrentou e está enfrentando. Obrigado, porque Jesus é a nossa solução. Obrigado, Senhor, porque Jesus é a nossa porta, onde nós possamos ter uma passagem segura para adentrarmos as mansões celestiais. Obrigado porque Jesus suportou tudo por nós. Obrigado por este amor que o Senhor tem por nós, que é um amor incondicional. E louvado seja o Senhor por isso, porque se não fosse esse amor, provavelmente nenhum de nós salvaríamos. Nessa manhã, Pai, eu quero colocar no teu altar de graça e misericórdia essas centenas de pessoas aqui reunidas, essas milhares de pessoas aqui reunidas. Pai querido, cada um tem sua realidade, cada um tem a sua luta, cada um tem os seus dilemas, cada um enfrenta as suas batalhas. Ó Senhor, estende a tua mão. Estende a tua mão para que possamos continuar vencendo o pecado, as tentações, vencendo no Senhor as provações, vencendo a nós mesmos. Senhor, dá-nos um bom dia aqui. Nós teremos agora um momento que se segue de testemunho. Continue falando conosco, Pai. Continue falando conosco. Entrego a cada um aqui e suas famílias em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus. Amém, irmãos?
Deus abençoe. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Que bênção, né? Que bênção. Eu quero chamar aqui o pastor Wagner, que está conosco aí, né? Ele me deu a oportunidade hoje de estar aqui dirigindo aqui, e ele, deixa eu ver se ele já está por aqui. Opa, tudo bem, meu pastor? Agora sim, meu amigo, tudo bem? Como é que tá? Graças a Deus, pastor. Estamos aqui na presença de Deus, porque só a presença de Deus mesmo, né? Para a gente estar assim unido. Ele me deu a oportunidade de estar aqui, rapaz, a oportunidade é nossa. É um Glória a Deus. Nossa, amigo, de ter você dirigindo a sala. Sexta-feira vai ser o pastor Moreira que vai dirigir. Essa sala tem que ser nossa, né? A gente tem que compartilhar nossos dons, nossas habilidades. Quando você entra aí para dirigir, pastor, tem um monte de gente que vibra e fala assim, ai, que legal, hoje é o pastor Devaldo, que eles amam você, né? Aí quando entra o Moreira... Alguns dizem que já lembram assim, pastor, alguns dizem que já lembram do negócio, lembram-se assim, menininho criado pela avó. Os irmãos mandam até mensagem aqui, viu? Já pegou, eu não sei né? como é que você tirou isso aí, mas pegou, viu? É porque você é toda arrumadinha, Paulo, tô todo cheio de curva, cheio de vinco. Você tá todo esticadinho, rapaz. Cuidado com esse negócio de curva. Menino criado pela avó, pastor, é todo arrumadinho, cabelo tudo no lugar, engomadinho, a avó, é lindo demais, rapaz. Um dia eu chego lá. Pastor Wagner, Deus continue abençoando, né, aí na condução do testemunho, né, estamos aqui. Deus abençoe aí. Maravilha, já ora aí pra gente que esse testemunho, querido, tem um momento dele que é bem tenso, porque vai tocar num assunto que a sociedade está vivendo de uma maneira muito dolorosa para muitas famílias. Nesta família, para você ter ideia, 6 pessoas se envolveram com esse tipo de tendência que a sociedade tem hoje e que o Senhor Deus tem que livrar as famílias da igreja desse tipo de tendência mesmo, né? E é uma tendência fruto do tipo de sociedade que nós temos hoje e a influência, obviamente, do inimigo tentando tragar a vida das pessoas. Então, vai ser um momento importante de reflexão e de oração por aqueles que estão tendo esse tipo de pensamento. Então, ore por isso, que vai ser um testemunho importante para a gente. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez entramos na Tua presença em oração. E agora, Pai, nós temos um objetivo específico. Pedir que o Senhor coloque a mão nesse momento que se segue também do testemunho. É um testemunho que certamente vai falar aos nossos corações, embora existam algumas particularidades, ó Pai, que às vezes chama mais atenção. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor conduza tudo para que o Teu nome seja honrado, para que vidas sejam transformadas e que pessoas sejam libertas do pecado. Pedimos a Tua bênção sobre a condução também, pastor Wagner, que ele continue sendo guiado, dirigido pelo Espírito Santo, a cada participante, ó Pai, também que o Espírito Santo venha ungir os lábios e que as palavras sejam, ó Pai, direcionadas dentro da experiência de cada um para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Obrigado, amigo, amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, amigo, eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Nunca mais... Eu te amo, pastor, também, você sabe disso, te amo demais, viu? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu tô doido, rapaz, para que abril chegue logo, a primeira semana que eu tô com a vontade de abraçar o pastor Fernando, rapaz, e ele é menor que eu, acho que eu vou apertar aquele homem que ele vai pedir para eu parar
Eu falei, segura, meu filho, você tem fé? Segura, até ele sentir a presença do abraço. Vai ser uma bênção. Tá chegando! Tá chegando, vamos. A vozinha dele aí, ó. Tá chegando. Obrigado, Sim, amigo. pastor. Nunca mais ouse ficar sem internet, viu? Amém. Deus te abençoe, querido. Muito obrigado. Muito bem, queridos. O seu dia foi bom? Como é que é? Eu sempre pergunto, não vou parar de perguntar nunca. O dia só é bom quando a gente prega Jesus Cristo, né? Tem que estar cheio dele, né? Cheio, completo, entrega total, como a gente falou ontem. E aí, quando você tem essa entrega total, é o fluxo de água dentro de você, jorrando, jorrando, você não quer falar de outra coisa. Você conversa sobre os assuntos do seu trabalho porque são necessários, mas você conversa dos assuntos do seu trabalho doido para falar de Jesus. É assim com a gente. É assim com quem está cheio do Espírito. É assim. A gente sempre acha um lugarzinho para colocar o assunto mais importante, que é Jesus Cristo. Quando a gente está trabalhando. Quando não está, então, aí o assunto central sempre será ele, né? Muito bem, bom dia, pastores Abdoral, Adevaldo, Celso, Fernando, Gilson, José Alves, Moreira, Aguinaldo, Luiz, Armindo, Esmeraldo, Flávio Borges, pastor Osiel. Bom ter esses pastores, pastor Manuel Chaves, meu amigo, pastor Benildo Gabriel, temos que conversar também. Bom, os pastores que estão aí no YouTube, os amigos de outras denominações, os moderadores, nossos intercessores, administradores de grupo, bom dia, muito bom vê-los aqui. E você que está aqui nessa reunião, que já bebeu da fonte da palavra, né, já oraram aí, que coisa abençoada. E agora vocês vão conhecer uma senhora, muito gente boa. Nós conversamos ontem pelo celular, ocasionalmente, e ela virá para o testemunho, porque é muito interessante. Irmã Gilcélia, a senhora abre a câmera da senhora, por gentileza? Ela está me ouvindo? Abre a câmera da senhora, por favor. Isso. Agora eu tenho condições de trazê-la para cá. Só um minutinho. Isso. E aí, tudo bem, irmã? Como é que a senhora está? Abre o seu áudio, por favor. Irmã, abre o seu áudio, por favor. O áudio. Isso, a senhora tecla na telinha da senhora e clica em cima do microfonezinho. Fique calma, respira fundo, vai dar tudo certinho. Isso, pronto, do jeito que a senhora liberou a câmera. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Bom dia, tudo bem, querida? Bom dia, meu querido. Graça e paz. O senhor está bem? Eu estou bem. Falando com a senhora agora, com esse povo da sala 57, sempre é muito bom pela manhã, né? A Cris está ali. O Janilson está ali olhando, esperando o testemunho, né, Janilson? Fica tranquilo, Deus vai falar o seu coração, viu, amado? A Vera também. A Vera tem que voltar aqui para dar o testemunho dela, porque a Vera Portes, ela era uma pessoa depressiva. Era uma pessoa depressiva. A Vera agora é sorrida até as orelhas, né, Verinha? Depois eu vou trazê-la aqui para vocês conhecerem mais um pouco, né? Gilcélia, nós conversamos ontem, e você tem 19 anos de adventista, né? Sim, sim. E você mora em qual estado do país? Pernambuco, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes. 19 anos de adventismo. Quantos filhos você tem, para o pessoal saber? Eu tenho 3 filhos. E o nome deles? O nome? Edson Félix, Jonathan Félix e Kevin Félix. E a senhora foi casada já, né? Claro, teve 3 filhos.
Fui. E a senhora... Por 14 anos. A senhora Senhor. foi casada por 14 anos. Uhum. Uhum. E a senhora se separou por quê? A senhora casou-se, quando a senhora se separou, seus filhos eram grandes ou pequenos? Eu não casei no papel, né? A gente morava juntos durante 14 anos e quando ele saiu de dentro de casa, o meu mais velho tinha 9, o do meio tinha 8 e o mais novo tinha 6. 9, 8 e 6. E 6. E nesse mesmo período, quando o seu marido saiu de casa, que vocês se separaram, a senhora também conheceu o Evangelho. Foi a melhor coisa. Que interessante, né? A gente está falando da separação traumática do casamento. Quando eu falei do Evangelho, ela deu um sorriso e disse, foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a cunhada da senhora, inclusive, que apresentou o Evangelho e estudou a Bíblia com a senhora. Foi, pastor. Ela já era adventista há 3 anos, Uhum. e eu e meu ex-marido, né? A gente frequentava uma outra igreja católica, e ela apresentou o Evangelho Eterno para a gente estudou durante 6 meses com o irmão adventista, e nesse período dos 6 meses, ele decidiu sair de casa, e eu fiquei com os 3 meninos. Mas que coisa, né, irmã? A senhora conhece Jesus Cristo, entrega a vida a Jesus e o esposo sai de casa. E a senhora sofreu muito, né? Porque 3 filhos, 9, 8 e 6 anos. A senhora já trabalhava nesse período, não? Não, porque a gente tinha uma vida financeira bem, que ele gerenciava uma loja, então ele não via necessidade de eu trabalhar. Ele não via necessidade da senhora trabalhar, era o arrimo da família, os 3 filhos cuidavam de repente ele sai e a senhora fica sem marido, sem emprego, para cuidar dos 3 filhos, mas fica sem com Jesus. Sem renda financeira nenhuma. A senhora vai ser camelô, é isso? Fui ser camelô na cidade do Recife, eu ainda tenho um boxe lá, e fui ser camelô, ia para a cidade de Caruaru, muitas vezes eu saía de casa na segunda-feira à noite, ia trabalhar na segunda-feira de manhã, aí pegava um ônibus, ia para a cidade de Caruaru, passava a madrugada, né, que a gente já saía daqui umas 10 da noite, passava a madrugada comprando roupa, para voltar na terça-feira, para já vender a roupa. E, geralmente, eu levava o meu filho mais novo comigo, o Kevin. Que situação difícil, irmã. Imagina, 3 filhos, sem renda financeira, sem o marido. Mas a senhora conheceu alguém que sempre cuidou da senhora, que foi Jesus, né, irmã? Sempre, pastor. Eu não tenho palavras para dizer, explique Jesus, eu não sei. Pastor, posso falar? Pode, querida, por favor. Pastor, como o senhor disse, eu conheci uma pessoa muito, muito especial, que foi Jesus. O meu ex-marido, ele saiu de casa, mas graças a Deus, ele antes de sair, ele deixou Jesus. E foi a melhor coisa que ele deixou. Primeiro Jesus, depois os meus 3 filhos. A gente passou um período, pastor, muito, muito, mas muito difícil. Eu não tinha emprego, não tinha renda, meus 3 filhos pequenos. Comer o quê? Que ele também não dava uma pensão, não dava uma alimentação, nada. Você sabe o que é nada, pastor? Eu entrei em um acordo com ele para ele dar R$15 por uma cesta básica por mês e R$15 por quinzena. E ele disse que não tinha e não podia. Eu, tá bom. Mas aí a gente adquiriu um boxe que ele tinha deixado na época e eu fui trabalhar no boxe. E assim, tinha dia, pastor, que a gente não vendia nada. Mas aqui na rua onde eu moro, e até na outra rua, moro na mesma casa.
Se eu fosse pastor, até hoje, se caso fosse necessário, eu pedi um copo de leite, pedi uma colher de leite. Ninguém nunca me deu uma colher de leite. Um pouquinho de manteiga, ninguém nunca me deu, pastor. Nunca. Qualquer vizinho aqui. Época de quaresma, que a gente já era adventista, e nunca me incomodei com esse negócio de comer peixe, aquela coisa de ter que comer o peixe, aquela coisa, não. Mas aqui tinha vizinho que trazia o peixe para mim, ainda trazia verdura. Se eu fosse pedir um pouquinho, eu só quero só um pouquinho para bater um leite, era um pacote de leite que me davam. Celinha está precisando de um leite? Não, vamos ajudar aqui, um dá um arroz, um dá um feijão, sempre foi assim. Porque Jesus, pastor, ele nunca permitiu. A senhora disse que os vizinhos nunca deram uma colher, nunca deram um pouco de manteiga, que eles davam sempre mais do que a senhora... Mais. E às vezes nem pedia e eles traziam, não, né, irmã? Eu não pedia porque eu tinha vergonha. Mas Deus tocava no coração de pessoas que não eram nem cristão, só ia para a igreja comigo porque eu pedia, vamos para a igreja comigo, e sempre levei meus vizinhos para a igreja. Ele dizia, sei lá, me deu uma vontade tão grande de te dar um peixe. Mas a minha esposa disse, vai dar só o peixe e a verdura. E trazia peixe, trazia verdura, e trazia a galinha, e trazia verdura também. Sempre foi assim, pastor. A senhora casou-se com Jesus e ele cuidou da senhora todo o tempo, né, irmã? Todo o tempo. Ele é o nosso provedor. Lembra do santuário, irmã? Do santuário, da mesa dos pães asmos. Jesus é o provedor, ele é o nosso pão, irmã. Pode faltar tudo para a gente, irmã, menos ele. Menos ele. Ele é a verdadeira provisão. Teve um dia que a senhora me disse que foi muito difícil, que o Keké olhou para a senhora e fez uma pergunta. Eu queria que a senhora contasse para eles. Kevin, na época, ele tinha 6 anos. E a gente, como eu trabalhava muito, chegava em casa muito cansada, lá no camelódromo, e a gente costumava jantar umas 7, 7h30, para 8, 9 horas, a gente já ia para a cama. E Keké chegou para mim, pegou assim na minha saia e fez, Mãinha, eu sei que Kekézinho já tomou café, mas a senhora não tem um copinho de leite para dar a Kekézinho não, Mãinha? Pastor, eu não sei se existe dor na alma, mas foi uma dor aqui, pastor, no meu peito, que torcia assim, porque eu não tinha um copo de leite para dar ao meu filho. Pastor, foi tão difícil para mim. Ninguém brinca, pastor, de dormir, principalmente quando está com fome. E eu disse, Kekézinho, vamos brincar de dormir, porque a gente sabe que Deus proverá. E era certo. Quando era de manhã, uma vizinha que mora aqui ainda, ela sempre deixava, porque ela trabalhava num colégio de merendeira, ela sempre deixava um pão, um leite. Ela nunca precisou, pastor, trazer do colégio para ela, mas ela trazia para mim, para meus filhos. E foi muito difícil, pastor, eu não ter um copo de leite para dar ao meu filho. A senhora me falou uma vez, irmã, aqui, a gente conversando, que a senhora comprava pães, 4 pães, vocês eram 4 na família. E como é que era a história do pão que a senhora falava para eles? Eu menti, né, pastor? Porque assim, tinha dia que eu só tinha dinheiro para comprar 4 pães. Tinha dia que não, só dava para comprar 3 pães. Quando dava para comprar 4, aí eu dizia que eu já tinha comido o pão. Mas eu não tinha, era mentira. Eu tomava água a mais e pegava aquele pão, que era para mim, no caso, eu partia no meio para eles comerem um pão e um pedaço. E eu ia dormir sem comer, tomava água. Mas tinha o meu pão, mas eu preferia dar para eles. Pastor, Deus, ele é tão maravilhoso, pastor. Tão bom, tão bom. Eu trabalhava no camelódromo, como eu já disse. E assim, se a gente colocar areia, pegar areia na rua e colocar no camelódromo para vender em dezembro, a gente vende.
vende mesmo. Mas se colocar ouro em pó, assim, ou em pedaço, num período que já passou dezembro e logo não é carnaval, a gente não vende nada. Mas nem ouro em pó ninguém vende. E nesse período, pastor, foi que Keké disse que Keké pediu um copo de leite. E eu não tinha. E a gente foi brincar de dormir para enganar a fome. Porque ninguém brinca de dormir. E eu olhei para o céu quando eu saí de casa e disse para Deus, Deus, eu digo uma coisa para o Senhor hoje, que nunca mais há de faltar o leite para o meu filho. E fui trabalhar. Esse momento apagou da minha mente até hoje. Eu não consigo lembrar como eu cheguei no metrô, porque eu tenho que pegar um ônibus e depois do ônibus eu tenho que pegar o metrô para ir para a cidade do Recife. Eu só lembro, pastor, que, assim, quando a gente pega o metrô todo dia, o mesmo horário, a gente vai geralmente com as mesmas pessoas. E eu sempre ia com aquelas mulheres que até hoje eu chamo de vida difícil, que eram as prostitutas. E porque eu não imagino a pessoa beijar a boca de um sem se sentir nada. Então, para mim, é uma vida muito difícil a vida dessas pessoas. Eu oro por elas. E eu disse a Deus que nem que eu tivesse que me prostituir, mas nunca mais ia faltar o leite para o meu filho. E fui trabalhar. Quando eu olhei para aquelas moças assim, uma pele bonita, um corpo bonito, eu olhei, mas pastor, desculpa, perdão, eu disse para Deus, e perdão, meus irmãos, eu disse para Deus assim, nem para prostituta eu não dou. Porque aquelas mulheres tinham as pernas, um corpo bonito, as saias curtas, uns decotes, e eu só usava roupa assim, uma saia longa para trabalhar, nem para prostituta eu não dou. Mas eu chorava tanto dentro do metrô, chorava tanto, e fui trabalhar. E era nesse período que eu disse para vocês, pastor, Deus é maravilhoso demais. Foi o dia que eu mais vendi, foi nesse dia. Quase que eu ficava sem roupa para vender, para trabalhar no outro dia. Pastor, eu cheguei em casa até mais cedo, mas eu vim com dinheiro. Eu levei meus filhos para um supermercado, mas a gente pegou o carro maior que tem no supermercado. Mas eu comprei biscoito, eu comprei leite e fiz uma feira. Uma feira. Meus filhos não entendiam, mas eu entendia o que Deus estava fazendo na vida da gente. Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. Irmãos, Deus ouve os gritos da nossa alma, sabe? É. Deus ouve os gritos da nossa alma, queridos. E Ele provê de um jeito ou de outro. É. Você deve estar pensando assim, mas a irmã passou por sofrimentos, queridos. Esses sofrimentos, Deus se utiliza deles para melhorar a vida da gente. Verdade. Melhorar, para burilar a gente, queridos. Não entenda o sofrimento como abandono de Deus. Entenda o sofrimento como algo inerente a esse tipo de mundo que a gente vive. Deus não prometeu que não sofreríamos. Mas Ele também é o provedor. É o provedor. Então, ele faz uma negociação com a sua capacidade de conhecer todas as coisas, onde Ele vai melhorando a gente, enquanto a gente vive nesse mundo aqui, e o sofrimento faz parte do processo. Então, não coloque a Deus na parede por causa do sofrimento. Quando alguma provação, alguma dificuldade vier, pergunte onde Deus quer melhorar você. Deus ama você, irmã Ed. Irmã Ed, Deus ama você. Então, se Ele permite algumas coisas, é porque Ele quer você ainda melhor. Ele é um bondoso Pai. Ele é um bondoso Pai. A senhora, então, passa por essa fase, amadurece no seu adventismo, e a senhora vai parar evangelista dentro da cadeia. Como é isso? A senhora se torna evangelista dentro da cadeia. A senhora vai pregar para marginais presos, é isso, irmã? E o que mais me chamou a atenção dentro do presídio, porque lá tinha um pavilhão chamado Jota, que era os que ficavam,
é um presídio dentro do presídio, onde ficavam os mais perigosos. E era lá que eu gostava de estar. Eu gostava de todo o presídio, né? Eu, quando recebi o primeiro chamado para evangelizar dentro do presídio, eu sempre fui pobre, mas assim, minha mãe me ensinou assim, nunca tenha vergonha, Céu, de ser pobre. Tenha vergonha de ser imunda. E eu imagino o céu tudo tão limpinho, tudo tão gostosinho. Então, quando eu recebi o chamado para ir para o presídio, aqueles homens com a unha grande, suja, fedido, aí não fui a primeira vez. Quando foi da segunda, eu comecei a perguntar a Deus. E virava a Bíblia para lá e para cá, sempre saía Josué 1:9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse versículo me deu força. Deus me deu força através desse versículo. E eu fui. E ali mudou toda a minha vida. Toda a experiência, pastor. A senhora me conta que a senhora passou alguns perrengues dentro da cadeia. Um deles, havia uma sala que vocês faziam estudos bíblicos ali, e a senhora estava lá dentro com alguns presos dando estudo bíblico, e aconteceu, não foi uma rebelião, foi um montinho que é menor que uma rebelião. E conta pra gente como é que Deus fez esse milagre dentro da sala. Achei muito interessante. Nesse período, pastor, a gente podia levar criança, e eu levava meus filhos para o presídio. Nesse dia, um dos meus filhos quis ficar na casa da avó, que era próximo, e eu deixei ele lá na casa da avó. E a gente entrou, eu e a equipe. E a gente ainda não tinha uma igreja levantada lá, gente. O diretor autorizou a gente dar aula, estudo bíblicos, dentro de uma sala de um colégio. E a gente entrou, a equipe toda, os reeducandos também. Tinha esse Jota, que eu tinha que ir com autorização, porque eu era responsável por ele. Eu vou parar aqui um pouquinho, bem rapidinho. Uma vez o senhor aqui na sala falou de alguém que tinha 1 metro e alguma coisa, 1,60 m. Eu tenho 1,55 m. E eu ia no Jota buscar esses homens. Pastor, tem um homem que acho que ele tem quase 2 metros. É pé de pano. E uns homens muito altos e fortes, cheirosos. E eu ia buscar esses homens. Era 15 a 20 homens que eu trazia, do Jota para a sala da escola. E nesse dia, pastor, eu deixei meu filho lá na casa da avó, teve um motim. Foi tanto tiro, pastor, tanto tiro, de metralhadora, de armas, assim, muito fortes, muito altas. E o que aconteceu? A gente, dentro da sala de aula, Deus não permitiu a gente ouvir um tiro, um menorzinho que fosse. Deus não permitiu. Ele tampou assim as nossas onças, pastor. E quando a gente saiu de lá, as pessoas estavam tudo espantadas, tanto dentro do presídio como fora. As pessoas estavam tudo preocupadas com a gente, se a gente tinha sido atingido com tiro, alguma coisa, e a gente tudo assim espantado, porque as pessoas estavam espantadas com a gente. Pastor, Deus e meus irmãos, Deus não permitiu a gente ouvir um tiro que fosse, Deus não permitiu. E quando eu lembro, nitidamente nesse dia, quando eu saí de lá, com aquele moio de homem, acho que nesse dia tinha uns 15 para 20 homens, acho que tinha uns 20. Nesse dia a aula foi sobre, como é, meu Deus, as 5 colunas da verdade. E os homens tudo alto e eu bem pequenininha, ali no meio deles, porque eu tinha que pegar, eu era responsável por eles e tinham que levar. E ele dizia, qual é a primeira coluna da verdade? Aí um dizia, outro, não é não, eu sei. E eles diziam as 5 colunas da verdade todinha, pastor. Certinha. Aí um ficava mandando do outro, eu acertei, tu não acertou não, bora estudar mais, hoje eu te ensino. A gente distribuía as lições, os livros,
e via um assim, quando dava para todos, tudo bem, quando não dava, ficava tudo juntinho assim, tudo estudando a lição, um junto com o outro. Ou qualquer outra revista antiga mesmo, mas é lindo, pastor, esse trabalho. E um deles, uma pessoa disse assim, ó, a irmã vai vir aqui, vai te abençoar, e você vai ser liberto. Como é que é o caso daquele que se converte, que a senhora prega para ele dentro da cadeia, que é bonito demais. Aí era na outra ala, na outra unidade. Eu só ia nessa unidade de 15 em 15 dias. E tinha um cidadão lá, um irmão, que ele estava preso lá 1 semana. E na cela dele, tinha um banco de cimento. E ele estava tão desesperado pelo crime que ele cometeu, que ele batia muito a cabeça nesse banco de cimento. Aí um outro da outra sala, da cela de frente, disse, faz isso não, que vai vir uma irmã aqui, ela é uma baixinha, moreninha, mas ela tem a solução para você. Aí quando foi no sábado, eu cheguei lá. Aí, barbudo, fedido, aquela água suja, passando lá, assim, junto dele, porque ali era uma cela, um presídio, uma cela dentro do presídio, fora do convívio dos outros, porque ali eram os mais perigosos. E eu olhei para ele assim, eu disse, irmão, que situação é essa sua? Cabe com isso, homem. Venha logo se ajoelhar aqui, bora orar. E aquela água suja assim passando, e a gente se ajoelhou. Disse, não, irmão, a senhora vai se ajoelhar aí, não. Eu já estou de joelho, meu irmão. Ajoelho o senhor aí, vamos orar. Ele fez, meu caso não tem solução, não. Eu disse, tem. Gente, bora para essa Bíblia, bora para a Bíblia agorinha. E fui lá, pastor, e mostrei para ele que não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. E não tem um Deus maior, não tem um Deus menor. A gente tem um Deus vivo e perdoa todos os nossos pecados. A diferença é a consequência do pecado. Porque eu cometo um pecado quando eu tenho 2 pães e nego uma para meu irmão, isso é um pecado que eu estou cometendo porque eu estou negando. E o dele foi um crime bárbaro, então ele tinha que estar ali dentro para pagar o crime que ele cometeu. A diferença era só isso. Mas eu tinha a solução dos problemas dele. Aí ele fez, eu sei, aquele irmão dali me disse que a senhora tem a solução dos meus problemas. E eu disse, eu tenho Jesus, e ele vai lhe libertar. Dê essa oportunidade para ele. Aquele homem chorava tanto, pastor. Chorava tanto, foi a coisa mais linda. Aí nisso eu já peguei o telefone da esposa dele, entrei em contato com ela, corri atrás, fiz o casamento dos dois, se batizaram e são uma benção, pastor. Eita, glória a Deus, isso é bênção pura sem mistura, irmão. Veja, o que eu quero que você entenda um negócio, né, irmãos? Esta cena acontece dentro de uma cela de um presídio sujo, fedido, um homem barbudo, sem esperança, cometeu um crime bárbaro. Olha só, olha que coisa interessante, né? O meu parceiro disse que a senhora tem realmente a solução para o meu problema. A notícia que ela tem a solução já espalhou na cadeia. Ela já é famosa por ter a solução. Aí ela aparece e diz, eu tenho a solução mesmo, me apresenta Jesus. Hoje esse servo de Deus é um cristão abençoado. Olha que coisa linda isso. Que coisa linda. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus realmente é a solução. Mas você que está me olhando, irmão, é a ponte. Você é a ponte. Amém. Se ela não tivesse dentro daquela cadeia, ajoelhada com ele lá, ele não teria saído de lá e encontrado Jesus. Você é a ponte que Jesus deseja entre o pecador e a graça dele. Se você não for, irmão, eles não virão. Muito embora Jesus seja a solução, você é o fator que liga o perdido a Jesus Cristo. E enquanto você está me ouvindo aí, e você não vai, e você fica ilhado nos seus problemas, sentindo as suas dores, achando que você não pode, tem um monte de gente que não vai conhecer Jesus. No link de ontem, eu vou ler o link de ontem.
eu acho que ele precisa reverberar em nossa cabeça. Preciso ler, só um minutinho, irmã. Olha o que o link de ontem eu postei e disse. Preste atenção. Para você tem que sair daqui hoje, Maiara, entendendo quem você é. Diz assim, ó, Deus requererá de nossas mãos as almas daqueles por quem deveríamos ter trabalhado. Isso aqui é Ellen White dizendo, irmãos. Não sou eu, não. Deus requererá de nossas mãos as almas daqueles por quem deveríamos ter trabalhado. Tomou providência para que todo obreiro, dona Gilcélia, a seu serviço possa ter graça e sabedoria e tornar-se epístola viva, conhecida e lida por todos os homens. Essa irmã aqui tem a solução para os seus problemas. Deus vai requerer as almas pelas quais você que conheceu a Cristo deveria ter trabalhado por elas e não trabalhou. Entenda isso. Você é a ponte. Nós temos grande responsabilidade a respeito da salvação dos outros, Márcia. Isso é importante a gente entender aqui. A senhora frequenta a sala há quanto tempo, querida? Eu frequento a sala, eu não lembro quanto tempo, pastor. Eu já frequentava, aí deixei mais ou menos uma semana, aí no testemunho do pastor Semei, uma irmã ligou para mim e pediu para eu assistir o testemunho dele. Aí, desde o testemunho do pastor Semei, com o filho dele, que eu voltei a assistir. A senhora disse que a sala tem feito um bem, uma transformação na sua vida muito grande, né, irmã? Tem. Ai de mim, pastor. Quando a senhora, vocês verdadeiramente são a parte visível de Deus. A senhora fala assim, você não sabe, acho que você não tem a medida do bem, como é que a senhora fala sobre a sala? O senhor, pastor Moreira, todos os pastores, o senhor, vocês não têm, de verdade, vocês não têm a noção do que vocês fazem na vida da gente, pastor. Na vida de pessoas que vocês só vão conhecer no céu. E agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Pode ter certeza disso, meu irmão. Irmã Giselda, é tão legal ouvir isso, porque eu, pastor Moreira, pastor Abdoral que está aqui, pastor Gilson, pastor Abdoral, pastor Aguinaldo, pastor, todos eles que nos ajudam, pastor Fábio, pastor Armindo, pastor Luiz, é que assim, ó, nós temos uma consciência muito plena, irmão, é que assim como a senhora estava ajoelhada em uma cela e hoje aquele camarada é um adventista abençoado, a senhora foi só a ponte para que ele conhecesse Jesus. Nós aqui, que pregamos e ensinamos, somos apenas a ponte. Quem realmente faz toda essa diferença na vida de vocês é Jesus Cristo, através do amigo Espírito Santo que nós estamos conhecendo. É lindo isso, irmão. A obra é dele. E vocês estão conhecendo o Espírito de uma forma prática, sabe? Não é só a teologia dele, mas a forma prática de lidar com ele, de ouvir a voz dele, de sentir o calor dele perto, a orientação dele. E você está descobrindo que cada vez mais que você busca o Espírito Santo, você ama Jesus Cristo, você ama trabalhar, você ama falar dele. Eles combinaram que seria assim. Vocês, os que estão aqui estão descobrindo isso. E é isto que causa essa transformação linda na vida da gente. Agora, eu disse que ia entrar num assunto sensível no testemunho de hoje. Queridos, ouça o que eu vou dizer para você. Muito embora essas transformações estejam acontecendo na sua vida, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo não estará isento de tentações, de provas duras que Satanás pode colocar sobre você. Um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, não quer dizer que ele não vai pecar ou não corre o risco de pecar. A gente pode sim se desconectar de Jesus, perder a comunhão com o Espírito e pecar, claro que sim. Se torna evidentemente muito mais
muito mais constante a vida do crente, porque ele descobre não é a obrigação da guarda da lei, mas a alegria e o prazer da presença. O cristianismo muda o polo. Muitos vivem o cristianismo na obrigação da guarda da lei. Mas o espírito de liberdade, que é o Espírito Santo, que a lei é a lei da liberdade, ele nos dá um cristianismo que ama estar na presença de Deus e que, por isso, guarda a lei. Muda o polo. Isso não quer dizer que nós não sofreremos tentações. Isso não quer dizer que Satanás não nos tentará. Essa lindinha aí, queridos, que você está vendo, irmã, não vamos entrar nos detalhes, eu quero apenas que a senhora me diga, quantas pessoas da sua família já cometeram suicídio? 6. 6 pessoas da sua família. 6 pessoas da minha família. Da família da minha mãe. 6. Vocês ouviram o que eu disse, irmãos? 6 pessoas da família da irmã Gilcélia cometeram suicídio. Tiraram a própria vida. Desistiram de viver. E olha aqui para mim, amados. Suicídio é uma sugestão constante do inimigo. Constantemente, nós temos visto jovens adventistas do 7º dia tirarem a própria vida. Homens e mulheres adventistas do 7º dia tirarem a própria vida. Ou você não já ouviu notícia dessa? Pastores, irmãos. Já aconteceu o caso de pastores tirarem a própria vida. Deixa eu perguntar para você que está me ouvindo aqui. Vou falar como é que o testemunho da irmã Gilcélia veio para cá hoje. Eu tenho um grupo de WhatsApp, onde estão todos os moderadores. Você que está ouvindo que tem um moderador da sala, ou quer passar o seu testemunho para a gente, entre em contato nessa linha que você tem e nos informe que você quer passar o testemunho, e a gente tem um cronogramazinho, vai chegar até você, conta o seu testemunho, esse moderador vai colocar no grupo de WhatsApp para mim. E lá é que eu entro nos meus arquivos para levantar os testemunhos e trazer para vocês. Então tem testemunho lá que está guardadinho, tem tempo, e a pessoa não entrou aqui ainda. E a irmã Gilcélia falou comigo ontem. O testemunho vem, não é por tempo que eu tenho o testemunho na mão, ele vem por fluxo do Espírito. Papai do céu comanda isso. E ontem eu estava, assim que eu terminei a sala ontem, a irmã Gilcélia ligou. E ela fez uma oração. Ela disse assim, eu vou ligar. Eu sei que é difícil para ele atender. Eu vou ligar. Mas se ele atender, Espírito Santo, eu sei que é a tua vontade. Irmãos, tocou, não tocou 2 vezes. Eu atendi. Eu tenho um pacto com Deus. Toda vez que toca meu telefone, que eu não penso para atender, foi papai que mandou. Porque eu tenho que ter um critério, senão não consigo fazer nada com qualidade. E a irmã Gilcélia foi contando. E eu entendi porque, além dessas histórias lindas que ela trouxe aqui, o porquê que ela deveria entrar hoje imediatamente. A irmã Gilcélia estava ouvindo a sala e foi tomar banho. Agora escute o que aconteceu. Na segunda-feira. Na segunda-feira. O que aconteceu? Eu estou com algumas preocupações e me deu uma vontade muito grande de tirar a minha vida. Muito forte. De vez em quando, assim, aconteceu uns 2 anos atrás. Eu até falei para o pastor que a gente sabe que Satanás, ele não sabe o que a gente pensa, né? Só quem sabe da nossa mente é Deus. Mas há uns 2 anos atrás, depois eu volto agora, viu, pastor? Uhum. Eu me levantei e me deu mais de 2 anos. Me deu vontade, e eu ainda peguei a faca. E senti vontade de tirar a minha vida. Eu peguei a faca, coloquei assim. Aí eu disse, isso no pensamento, mas Deus
ele não sabe, Deus sabe que eu não vou tirar. Aí aquela voz fez, vamos enganar Deus. E Deus a gente não engana. Eu coloquei a faca lá. Passou esse tempo todinho. Quando foi segunda-feira, agora eu tomando banho, estou preocupada com algumas coisas, e comecei a chorar, tomando banho e chorando. E eu moro aqui só. Aí meu filho esteve aqui em casa, como ele sempre vem de manhã, e eu chorando, e as lágrimas assim, descendo no chuveiro. Até aí tudo bem. Eu só fazia chorar e ver aquela... Vamos acabar com isso agora. Tire a sua vida. Eu não sei porque, assim, eu já tive várias pessoas na família que tiraram a vida. Eu imagino, assim, o meu corpo rodando no teto. Fechei os olhos assim, acaba logo com isso. Dá um fim a isso tudo, porque tu tirando a tua vida, acabou teu sofrimento. Aí, muitos devem que a sala vai para uma adventista, com isso na mente. Vem, irmã, a tentação vem. Do jeitinho que o pastor explicou aí. Não é porque a gente não é um cristão que não vem a tentação, vem. A diferença é como a gente vai resistir a ela. Eu perdi um neto faz uns meses. Foi uma gestação muito esperada. E ele, quando estava com 8 meses, não segurou e minha nora, ele nasceu morto, né? E foi um sofrimento muito grande para a família. Porque era um neto, primeiro neto, 10 anos de casamento, então assim, era uma criança muito esperada. Mas não veio. E Deus sabe de todas as coisas. E nessa segunda-feira, eu disse, se eu me matar, eu não vou ter o direito de ver o meu neto. Aí foi que eu chorei com saudade do meu neto, porque eu ainda coloquei ele nos meus braços. A carinha do meu filho Kevin. A cozinha, o cabelo, tudo. E eu coloquei o meu neto nos meus braços. E assim, Deus, ele usa de tudo, sabe? Para me salvar e para salvar cada um de vocês. E eu lembrei do meu neto. Aí eu fiz assim com a cabeça embaixo d'água, eu disse, não, eu quero ver meu neto, mas eu quero ver mais ainda Jesus, porque se eu me matar, eu vou estar eliminando todo o sacrifício de Jesus por mim e por cada um dos meus irmãos. Eu vou dizer assim, não valeu a pena nenhum sacrifício de Jesus. Eu não vou ver o meu pai, eu não vou ver a minha mãe. Não. E só chorava. E os livramentos que Deus já me deu dentro do presídio, esse motim que eu falei, teve outros momentos lá, teve um momento nesse pavilhão J, que os presos lá disse, irmã, não venha sábado que vem não, porque a gente vai fazer um tumulto aqui, vai ser muita gente morta. Ninguém vai tocar na senhora, ninguém vai tocar, aqui todo mundo já sabe, que na senhora a gente não toca, porque a senhora é protegida, aí assim, sabe que é por Deus, mas a gente não quer nem que a senhora veja. E tantos outros livramentos. Pastor, eu posso falar do ônibus? Vamos deixar esse, a senhora vai voltar, vamos deixar esse do ônibus para um outro momento, é porque eu quero... eu quero ficar nessa linha aqui. Certo, então assim... Por que eu... Só um pouquinho, irmã. Por que eu trouxe a irmã Gisele aqui, hoje? Além da história dela toda. É porque, queridos, nessa vasta multidão de pessoas que assistem à Sala 57, o Senhor sabe que tem gente que muitas vezes já pensou em tirar a própria vida. O sofrimento é muito grande, a angústia é muito grande. Satanás está imprimindo sofrimento na sociedade, no mundo, para você ter esse pensamento. Vamos acabar com isso logo? Vamos acabar com esse sofrimento logo? Acaba com a sua vida. Acaba com a sua vida. E muitos estão fazendo isso. Isso por várias vezes, Gil, vem na mente. E muitos estão fazendo isso.
A Gilcélia veio aqui hoje para falar para você, irmão. Para falar para você. O Senhor me disse, leve, tem gente que precisa ouvir isso. Que a vida dele é mais preciosa. A vida dela é mais preciosa. Tira isso da sua cabeça, irmão. Quem tinha que morrer já morreu. Jesus Cristo morreu para salvar você. Você não precisa tirar a sua vida para nada. Jesus Cristo já morreu e não foi suicídio, viu? Foi uma entrega voluntária. Ele morreu por amor. Morreu por amor incondicional por você. Para que você tivesse vida. Não há sofrimento. Deixa eu dizer para você, irmão. Não há sofrimento maior que a glória que você vai receber de Jesus. Coloca na sua cabeça aí agora. Agora, não há sofrimento maior que a glória. Repete aqui na sua cabeça, repete comigo. Não há sentimento maior que a glória de Deus. Não há. Você pode repetir para mim? Repete comigo, diga assim, não há sofrimento maior do que a glória de Deus. Eu fiquei muito nitidamente com a sensação e a impressão muito clara na minha mente. Leva o testemunho para a sala. Leva o testemunho para a sala. Porque tem gente que está permitindo que esses pensamentos povoem sua cabeça. E as pessoas precisam ser curadas disso hoje. Eu disse, irmã, eu vou fazer uma oração pela senhora. Vou fazer uma oração pela senhora para que a senhora nunca mais tenha esse tipo de pensamento na sua cabeça. E vou orar por todos aqueles que estiverem na sala, que eventualmente Satanás tenha tido vantagem ou algum tipo de espaço para sugerir. Acaba com a sua vida logo. Acaba com esse sofrimento logo. Acaba de uma vez por todas. E vem muitas vezes, pastor. A gente está fazendo estudo bíblico, a gente está indo para a igreja, a gente está ali, mas ele não desiste, não. Qualquer brechinha, por menor que seja, que às vezes a gente nem acha que está dando, mas ele aproveita. Eu vou orar agora, irmã. Eu vou orar pela senhora, irmã Gisele. E vou clamar a Deus que nunca mais esses pensamentos povoem sua mente. Nunca mais. A senhora é uma serva de Deus. Livre em Cristo Jesus. Livre, libertada em Cristo Jesus. A senhora tem uma vida que a senhora tinha que entregar e morrer, que foi a carne. O eu tem que morrer, para que o espiritual viva. Esse tem que morrer. Mas essa vida aqui, amigo, só pode ser dedicada a Deus. Se você tiver que perder esta vida que você tem, é pelo Evangelho. Pelo Evangelho, não por outra coisa. Entendeu, Silvaninha? Silvana, você é preciosa. Você, Silvana, de vermelho, é preciosa. Você, Silvana, é você que é preciosa. Tá bom? É você. Você está nessa sala hoje para Papai do Céu falar com você, Silvana, e fazer um milagre na sua vida. Na sua vida. Entende? É você, Silvana. É você. E Deus vai te abençoar, Silvana. Deus vai te abençoar. Ricamente. Deus vai abençoar você, Silvana. E eu vou orar por você, filha. Só não desista, Silvana. Não desista. Porque o único que poderia ter desistido era Jesus. Ele não desistiu. Ele apostou tudo em você. E tudo por você. Eu vou orar agora por vocês, irmãos. Porque como Silvana, há muitos aqui nessa sala hoje que, no momento de ato falho da fé, já pensou em tirar a própria vida. Mas nunca mais esse tipo de pensamento vai passar pela sua cabeça. Nunca mais. O Senhor vai curar você disso hoje. Vai te dar a paz, viu, Silvaninha? O Senhor vai te dar a paz hoje. Vai dar a paz para a senhora também, irmã Juscelia. Vamos orar. Vamos orar. Eterno Deus, esse mundo é tão bagunçado. Satanás tem invertido todos os valores e princípios
que mantém a nossa vida organizada. E quando esses valores que mantêm a nossa vida organizada são invertidos, obviamente tudo sai do lugar. E Ele tem conseguido, Senhor, alcançar a mente dos teus filhos. Dos teus filhos. Homens e mulheres de fé, pregadores da palavra, como a irmã Gilcélia, uma mulher que trafega entre marginais perigosos, respeitadíssima, que com autoridade entrou na frente de um deles e disse: levanta daí, aceita Jesus como Salvador, e esse homem hoje é servo de Deus. Amém, amém, amém. Mas o inimigo tem tocado a mente da irmã Gilcélia com a ideia de tirar a própria vida nos seus momentos de angústia. É porque Satanás, Senhor, está invertendo os princípios. E está difícil para a gente morar aqui, paizinho. Está difícil. Está muito difícil. E alguns estão caindo na tentação de achar que tirar a vida é solução para os problemas. Ó Deus, mostra para esse hoje que entregar a vida a Cristo é a solução para os problemas. Entregar a vida a Jesus é a solução para os problemas. Nós não vamos deixar de sofrer como a irmã teve que apertar o netinho no peito dela, morto. Nós não vamos deixar de sofrer. Hoje eu vou sepultar, daqui a pouco, às 10 horas eu tenho um sepultamento, um sermão fúnebre para fazer. 10 da manhã, a mãezinha da irmã Dulce faleceu. A Esté está de luto, sepultou a mãe. A Érica está com a mãe com câncer. Imagina o sofrimento do teu povo, Deus. E quem sabe numa hora como essa, os teus filhos caiam na tentação de achar que precisam parar de sofrer. E se o pensamento do suicídio, Deus, tem tocado a mente dos teus servos, se eles têm sido tentados com essa ideia maligna, ó Deus, repreende o inimigo. Repreende o inimigo da vida dos teus filhos. Repreende o inimigo da mente deste que está aqui. O Senhor me impressionou a trazer o testemunho da irmã, porque eu sei que nesta reunião há pessoas que já pensaram nisso, ou que pensam nisso, já até tentaram talvez. E nesse momento, Deus, eu quero pedir, por favor, Pai querido, liberta os teus filhos com estas tendências, que a mente deles, umedecida pelo Espírito Santo, não permita mais que Satanás ache espaço para sugerir algo tão terrível como isso. Protege teus filhos, ó Deus. Coloque na mente deles que qualquer sofrimento, seja ele qual é, o mais duro possível, é muito menor, infinitamente menor do que a glória que o Senhor tem preparado para a gente. E que os nossos olhos se voltem agora pela fé para a glória do Filho de Deus, voltando nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, com todos os anjos, para buscar os remidos do Senhor. Essa é a nossa esperança e é isto que deve nutrir o nosso pensamento. Cura teus filhos, ó Deus, desse tipo de inclinação, e que eles desejem viver, mesmo que seja sofrendo, mas que desejem viver esperando a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Aí sim, todas as nossas dores estarão curadas e nunca mais uma avó apertará o netinho morto nos braços. Nunca mais. Nunca mais uma mãe terá que beber água para dormir, porque deu o pão que podia comer aos filhos. Nunca mais uma mãe ouvirá do seu filho: mãe, me dá leite, e a mãe não tem leite. Vamos brincar de dormir, filho. Vamos brincar de dormir. Não, nunca mais vai acontecer isso,
porque todos os nossos problemas estarão resolvidos. Filho e filha de Deus que está nessa reunião hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Ele, o nosso Jesus, fará. Cura a irmã Gilcélia desses pensamentos. Que ela tenha a mesma paz que está tendo agora, ao orar, e nenhum pensamento desse invadir a mente dela. Assim como todos aqueles que aqui estão, que precisam desse tipo de cura. Eu rogo, Deus, eu peço, eu imploro ao Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Silvaninha, Deus te abençoe, viu, querida? Senhor, e os seus de maneira especial. Irmã Juscelia, muito obrigado, viu, pela senhora vir aqui e dar esse testemunho tão relevante para a gente. Obrigada pela oportunidade, que Deus dê ordem aos anjos para proteger vocês e arme um acampamento assim, sobre todos da sala 57, onde quer que eles estejam. Eu vou. Silvana, abre o seu áudio, por favor. Ei, Deus está contigo, tá bom, filho? Eu abri porque eu quero orar por você, viu? Obrigado. Obrigado também, pastor. Deus está aí contigo. Fica firme. Nunca me deixou, não. Nunca, Ele nunca vai te abandonar, nunca. Entrega a sua vida a Cristo, tá, filha? Nunca duvide que Ele está com você sempre. Sempre. Tá bom? Ele está com você bem aí. Ele fez com que eu visse você, porque eu quero orar por você e por todos os outros que estão aqui na sala hoje. Tá bom, amada? Obrigada, pastor. Vamos orar, queridos. Santo e eterno Deus e bondoso Pai, nós agradecemos por estarmos aqui. Mais uma vez eu quero colocar a Silvana em tuas mãos, ó Deus. Agradecer pela vida da irmã Gilcélia e por todos que estão aqui adorando conosco e vão ver esta reunião depois, com graça e paz. Batiza-nos com teu Espírito, Jesus. Espírito Santo, cuida da nossa mente. Cuida da nossa mente em tempo tão difícil e angustiante como esse. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus abençoe vocês. Que o seu dia seja uma grande bênção na presença de Deus. Amém? Nunca esqueça, amada. Nunca esqueça. Nenhum sofrimento é maior do que a glória que o Senhor tem preparado para nós. Nenhum. Tá bom? Com esse pensamento de que Deus cuida da gente, eu quero que você tenha um bom dia com alegria! Esse bom dia com alegria para mim é um remédio para a alma, né? Tanta gente falando eu te amo, e bom dia com alegria, e sorrindo, isso é bom demais, menino. Isso é bom demais, né, irmã Janete? Ah, que gracinha, irmã Janete, ó, assistindo com a gente. Esse povo lindo, tá vendo lá que lindinho? Janetinha, ó, coisa linda, né? Bom dia, viu, irmã Janete? A senhora é uma bênção. Olha a irmã Socorro aqui assistindo com a gente, ó, Socorrinho. Dona Socorro, já chupou até laranja, olha lá, ó, que coisa mais linda, menininha chupando a laranjinha, olha que coisa linda, né? É bom demais, esse povo de Deus que adora na madrugada, né, irmãos? A gente está ajustando a vida. Olha o irmão Francisco Sampaio com seu filhinho, olha que coisa mais linda, ó. Olha lá, o Francisco Sampaio, olha o sorrisão dele, que lindo, ó. E aí, garoto? Olha que coisa boa. Isso é remédio para a alma, né, irmão? Não sei você, mas isso é remédio. No mundo tão ruim como esse, ver pessoas só... Olha a carinha de Jô, chega a estar viajando, né, dona Jô? Olha lá, ó. Coisa linda demais, né? A Verônica já chorou, já sorriu, já, Verônica, tá lá, ó, já chorou, já sorriu, sendo abençoada hoje, olha lá.
essa fofinha de Jesus aí. Verônica, nenhum sofrimento é maior que a glória que o Senhor tem reservado para a gente. Nenhum, Verônica. E você não está sozinha, tá vendo, filho? Ó, tanto de gente abençoando você. Já o sorriso dessa menininha linda, olha. Não é linda? Esse povo é lindo demais. E a Sandra Cristina, que está adorando com a gente? É uma benção essa garotinha. E aí, Sandra Cristina Gênero, olha lá, que legal. É bom demais. Olha o coque dessa criança aqui, vê se não é chique. Dá uma olhada nesse coque aí. Olha que coque mais lindo é esse aí, menino. Não é qualquer um coque desse não, meu amigo. Ó, é bonito, né, o povo de Deus. A Zeneide sorrindo. Eu amo vocês, irmãos. É uma bênção ter esse encontro a cada dia. Não come agora não, que a gente vai ver a boquinha cheia, viu? Tô vendo aí, garotinho. Zeneide. Que bom, viu, irmãos? É uma bênção. Eu poderia mostrar muito mais de vocês aqui. A gente vai mostrando para você ser conhecido, né? Ser visto aqui como alguém que tem buscado a Deus na madrugada. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, mas é necessário. Tenho que me organizar para não chegar atrasado. Eu tenho mais um sermão fúnebre na minha carreira como pastor. Uma irmã Dulce perdeu a mãezinha do meu distrito. Nós temos orado, acompanhado a irmã. E agora eu vou lá para o cemitério para fazer abordagem com os familiares. Peço que você ore por isso, tá bom? Agora é hora de dizer tchau. Amanhã a gente volta firme aqui, adorando a Deus na madrugada. Contando 1, 2, 3. É hora de dizer tchau. Tchau, pastor!